O Halloween é fantástico. Literalmente porque hoje nós vamos ler fantasias aconchegantes. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu amo fazer vlogs de leitura e em outubro eu amo também incluir o Halloween nos meus vlogs de leitura. Outubro é um mês muito especial pra mim, não só pelo meu aniversário no dia 26, mas também pelo Halloween, que é uma época do ano que eu gosto muito de comemorar. Só que o meu Halloween é um pouquinho diferente das outras pessoas, porque eu gosto de colocar coisas aconchegantes e não tão assustadoras. Pensando nisso, eu decidi fazer esse projeto especial de Halloween aconchegante em outubro e vocês com certeza estão convidados a participar comigo, até porque eu já fiz 2 vídeos com esse tema. Se você ainda não assistiu nenhum dos dois, eu vou deixar marcado aqui no card. O primeiro deles foi um vídeo de romance de Halloween com vários títulos muito legais e o segundo vídeo foram quadrinhos de Halloween que também tem vários títulos muito legais pra gente ler no Halloween. Pensando nisso, eu queria trazer um pouco mais essa coisa aconchegante pra esse projeto, porque eu acho que até agora a gente tava focando bastante no Halloween, mas a parte aconchegante só vai ficar bem presente nesse vídeo aqui, porque eu separei vários livros de fantasias aconchegantes ou cozy fantasy, se você gosta do termo em inglês. São basicamente fantasias barra romantasias que dão aquele quentinho no coração, ou pelo menos eu espero que eles me deem isso. Antes de mais nada, eu preciso fazer um disclaimer. Eu sei que eu já tô falando demais, só que eu tô tentando colocar mais títulos em português nesses projetos. Infelizmente, nem sempre é possível eu fazer isso, porque tanto a cozy fantasy, né, que é a fantasia aconchegante, quanto o Halloween são 2 temas muito nichados aqui no Brasil. São poucas as editoras que estão investindo nesses 2 temas, nesses 2 assuntos, então é muito difícil eu colocar só títulos em português em todos os vídeos. Acontece de eu colocar um ou outro em inglês. Esse vídeo aqui, infelizmente, vai ser uma exceção, porque a maior parte dos livros é em inglês e não estão publicados em português. Já peço desculpas, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim de me acompanhar nessa, porque eu tenho certeza que eles são muito legais. O primeiro título em inglês que eu separei foi Flower Heart. Esse título aqui eu comprei justamente porque ele tava fazendo um certo hype lá na gringa, e ele é basicamente uma fantasia de bruxa. Se eu não me engano, a nossa protagonista mexe com poções mágicas. Comprei pela capa porque eu achei muito fofa, e eu acho que esse aqui vai caber muito no Halloween. Apesar dele ser mais sutil, eu sinto que essa coisa de poções, a gente puxa um pouco mais aí pras bruxas e vai dar certo. O segundo título que eu separei, eu vi algumas pessoas falando desse livro lá no TikTok, o que nem sempre é uma coisa boa pra mim, porque assim, ou eu amo ou eu odeio títulos que eu vejo no TikTok. Eu espero que esse aqui seja o primeiro caso. Estou falando de The Spell Shop, que fez sucesso lá fora por conta da capa maravilhosa e do corte que é roxo. Eu vou filmar todos os detalhes pra vocês quando eu for ler cada um, tá? Então assim, não se preocupem com a beleza deles, porque eles vão aparecer. Só que esse aqui eu comprei porque eu vi uma menina falando que ela sentiu muito a vibe de Gilmore Girls com magia. Eu não sou a maior fã de Gilmore Girls, mas eu gosto muito da vibe, da ambientação da série. Eu creio que esse aqui vai ser muito aconchegante, eu tô muito animada pra ler. E também já saiu um segundo volume que tá tão lindo quanto, mas quando eu for falar desse aqui eu entro mais detalhes. O terceiro e último título em inglês que eu separei foi um que já tinha me chamado a atenção por conta da autora. Eu estou falando de Watch Over Me, da Nina LaCour. Eu comprei esse livro faz pouco tempo justamente pensando nesse projeto. Eu não me lembro de ter lido nada da Nina LaCour, mas eu tenho quase certeza que eu já li algum título dela, porque ela é bem conhecida aqui no Brasil. Ela tem vários livros publicados. Ela também é uma medalhista desse Michael Prince, que eu acredito seja uma premiação. Não sei do que eu estou falando, gente, mas olha essa capa. Vê se não é uma fantasia aconchegante. Eu pelo menos espero que seja. Esse daqui é um dos mais curtos desse vlog. Eu acho que ele vai me trazer muita emoção. Se eu não me engano, a Nina LaCour é especialista nisso. Fora que esse aqui tem uma capa tão gostosa, gente. É aquela capa de papel que eu amo. Se você me conhece, você sabe. Os 2 próximos títulos são em português e eu tô muito animada de colocá-los aqui. O primeiro, eu até pensei se eu ia colocar ou não, porque talvez não seja muito justo com vocês, porque ele é o segundo volume de uma trilogia. Eu estou falando de Aprendiz do Vilão, que é o segundo volume de Assistente do Vilão. Assistente do Vilão foi uma das minhas melhores leituras desse ano, foi o terceiro livro que eu li em 2024. Eu lembro que eu comprei na pré-venda, assim, de impulso, eu vi na Amazon
gostei do tema, comprei. Quando ele chegou aqui em casa, eu imediatamente li e eu amei. Foi uma das minhas melhores leituras, como eu falei. Esse daqui é o segundo volume, ele acabou de ser publicado pela Alt. Aliás, vou deixar aqui a minha gratidão à editora Alt. Se eu pudesse dar um prêmio pra uma editora esse ano, seria pra editora Alt. Eles estão lançando diversos livros, eles estão assim muito certinho nos cronogramas. Tô muito feliz de ter esse aqui em mãos já. Não consegui encontrar a autora na Bienal, mas tudo bem, gente, porque eu já tô feliz de ter esse livro em mãos. Ele é um dos maiores desse vlog, só que o primeiro foi super fácil de ler, super fluido. Então eu tenho esperanças de que esse aqui também vai ser legal. Eu coloquei esse livro aqui justamente porque nós temos um vilão e a nossa protagonista tá envolvida com todas essas criaturas mágicas. Eu acho que esse livro aqui é uma ótima opção pra gente ler no Halloween, aconchegante, no caso. Quando eu for falar a minha opinião sobre esse livro aqui, eu resgato a minha opinião do primeiro livro, tá? Pra ele não ficar assim super aleatório nesse vídeo, e eu espero que dê certo, mas vai dar. E por fim, o último livro em português que eu coloquei vai ser mais ou menos uma menção honrosa, porque ele é um pouco especial. Estou falando de Lições sobre Afogamentos. Quando eu soube que eu ia fazer esse projeto em outubro, eu queria muito fazer uma leitura conjunta de alguma fantasia aconchegante. Esse livro acabou aparecendo no meu caminho justamente porque eu tenho parceria com a galera Record. Quando eu entrei em contato com eles, eles me deram 2 exemplares, um pra eu ler, que é esse daqui, e um pra eu sortear fazendo uma leitura conjunta. Eu sorteei o segundo volume lá pros membros do meu canal, então se você ainda não é membro, recomendo muito que você dê uma olhada na nossa página do Catarse, que tá aqui embaixo na descrição. São várias categorias com diversas recompensas e benefícios exclusivos que você consegue se você assinar o nosso clube. Não é porque é o meu clube, gente, mas eu garanto que nós temos uma comunidade muito legal. Dessa vez, os coelhos que vão ler esse livro comigo, mas os dragões também estão convidados. Não só eles, tá? Essa leitura não é só para os membros, também tem uma leitura conjunta aberta acontecendo lá no meu Instagram. Então se você tem lições sobre afogamentos aí na sua estante, ou se você quer muito ler com alguém, entra no meu Instagram e dá uma olhadinha na postagem, porque nós já temos um grupo de discussão, nós vamos ler esse livro durante todo o mês de outubro, e no dia 28 de outubro nós temos a discussão final aqui no YouTube por live. Por isso que eu coloquei ele como menção honrosa. Eu não vou exatamente falar a minha opinião completa pra vocês desse livro aqui, porque os detalhes, né, da minha opinião, eu quero guardar pra nossa discussão que vai ser ao vivo. E assim mais pessoas podem participar. Então não perde a chance de ler esse livro com a gente. E é isso, gente. Esses foram os títulos que eu separei de fantasias aconchegantes ou romantasias aconchegantes pra gente ler nessa época de Halloween. Creio que vão ser todos fluidos, pelo menos espero, e que sejam histórias maravilhosas, que me deem esse quentinho no coração e ao mesmo tempo me deixem um pouquinho mais próxima do Halloween.
Estou prontíssima para falar sobre a minha última leitura, ou a primeira leitura desse vlog. Finalizei Flower Heart. E eu gostei bastante dessa história. Flower Heart vai contar a história da Clara. Ela é uma jovem bruxa de 16 anos. E a Clara já teve vários professores, porque ela ainda não é certificada pelo Conselho de Bruxos da cidade dela. Isso porque a magia da Clara é simplesmente uma magia muito selvagem e ela não consegue obedecer a Clara. Muitas pessoas já tentaram, mas ninguém conseguiu fazer a magia dela acalmar o suficiente para ela aprender as lições. Ela é meio que incontrolável. No primeiro capítulo desse livro, a gente vai entender que o Conselho tá muito preocupado com a Clara, porque coisas estranhas vêm acontecendo ao redor dela, justamente porque a magia dela é incontrolável. Então eles oferecem duas opções pra Clara. A primeira opção é que eles coloquem um feitiço nela pra restringir a magia dela, e toda vez que ela for usar essa magia, ela vai sentir muita dor. A segunda opção seria retirar a magia dela de uma vez por todas, neutralizar a magia da Clara. Ela obviamente não quer nenhuma dessas opções, porque ela quer muito ser uma mulher bem-sucedida, ser uma bruxa bem-sucedida, então ela luta bastante contra isso, ela tá nessa confusão de emoções porque ela só tem essas duas opções horríveis, quando de repente e sem querer ela acaba amaldiçoando a pessoa que ela mais ama no mundo, que é o pai dela. Acontece que a Clara não sabe exatamente como reverter essa maldição, né, como reverter essa situação que ela criou sem exatamente entender como. E é aí que entra o nosso segundo personagem, o Xavier, ou Xavier, que eu acho que eu prefiro o nome dele em inglês. Ele é o melhor amigo de infância da Clara, ele também tem 16 anos, só que ele já é um mago certificado. Só que faz muitos anos que eles não se falam porque eles acabaram se afastando. Eles eram muito amigos quando crianças e de repente, um certo dia, eles simplesmente pararam de conversar e desde então eles se afastaram muito. Só que quando essa maldição coloca a vida do pai da Clara em risco, ela no desespero entra em contato com o Xavier para que ele seja o professor dela, para que ele a ajude a resolver esse problema, e ele aceita fazer isso, só que com uma condição. Quando esse problema for resolvido, a magia da Clara vai passar para ele. Ela tem que doar a magia dela para ele. E como eu falei, Clara está desesperada para reverter essa situação, então ela aceita. E é basicamente essa a história de Flower Heart. Existe um plot por trás desse que eu acabei de falar pra vocês, né? Existe uma história secundária acontecendo na narrativa, mas ainda assim é basicamente isso, e quando eu falo é basicamente isso, é uma história muito simples, gente, é literalmente a sinopse. E eu gostei do livro porque ele não traz nenhum tipo de surpresa, sabe? O que é prometido é o que você recebe e tá tudo bem. Quando a gente fala de cozy fantasy, né, fantasia aconchegante, eu acho que todas entram muito nessa categoria de nada acontece, entre aspas, né? São histórias em que nada acontece, são histórias em que tudo fica bem. A parte principal da narrativa não é exatamente o plot, mas sim a vida das personagens, os obstáculos que elas vão superando, como elas vão se apaixonando, por exemplo, ou como eles vão se aproximando da família. E eu acho que isso é o que eu mais gosto na cozy fantasy. São livros muito aconchegantes que não vão te oferecer nenhum tipo de surpresa, fora aquelas que já estão prometidas pra você, sabe? Quando você pega a sinopse de uma fantasia aconchegante, é aquilo que você vai receber e tá tudo bem. E eu acho que isso traz um certo alívio nas minhas leituras. Tem livros que eu pego sem exatamente saber a história, ou por exemplo, ler só uma parte da sinopse, e quando eu vejo, eu tenho emoções e mais emoções, é uma montanha russa de história, tem várias reviravoltas, etc. E eu amo esse tipo de livro. Mas às vezes eu só quero um livro que vai me falar assim, vai ficar tudo bem no final, sabe? E é exatamente o que Flower Heart fez pra mim. Apesar de eu não estar completamente apaixonada pela história, dele não ser um livro 5 estrelas, favoritado, etc., eu ainda fico muito feliz de poder ler esse livro, de poder me divertir, de poder conhecer novas personagens, uma ambientação muito maravilhosa. Esse pra mim foi o ponto alto do livro, a ambientação dele. Eu não sei explicar muito pra vocês, mas esse livro tem uma ambientação muito estranha que funciona. Ele não é exatamente um livro medieval, mas ele lembra muito essa coisa medieval de livro de fantasia. Nós temos essa cidadezinha, eu imagino todas as casas bem coloridinhas assim, tudo feito de madeira. Eu acho que os móveis são daqueles bem enfeitados, sabe, com vários detalhes. Todas as casas têm vários móveis, é aquela coisa aconchegante, aquela coisa de chalé mesmo. Tem muita magia envolvida, tem muita poção envolvida, então eu imagino prateleiras e prateleiras cheias de poção de várias cores. A ambientação do livro é muito legal. Os personagens não exatamente foram um ponto alto, pelo menos não o principal, porque eu acho que a ambientação ainda rouba essa cena, mas os personagens principais foram muito legais de acompanhar. A Clara tem essa magia completamente descontrolada, então ela luta muito pra tomar o controle das coisas e ela quer muito ser uma boa bruxa, ela quer muito ajudar as pessoas, então é legal acompanhar esse tipo de protagonista. Enquanto que o Xavier, ele é aquele menino que...
Olha, gente, deixa eu ser muito honesta aqui. Eu vou até pausar minha opinião porque eu preciso ser completamente honesta com vocês. O Xavier, ele tem um charme especial porque ele é descrito como um Keanu Reeves novo. E eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ele é pálido, ele tem aqueles cabelos um pouco mais compridos, pretos, ele tem olhos castanhos. Toda vez que a Clara fala com ele, ele cora, sabe? Ele fica corado. Isso pra mim é de um charme, assim, excessivo. E toda vez que ele aparece, eu lembro do Keanu Reeves. Então, assim, já comecei meio parcial, né, gostando do Xavier, porque o Keanu Reeves é um dos homens mais lindos pra mim na face da Terra. Pegou no ponto certo, entendeu? Mas os dois, eles têm esse relacionamento de amigos para algo mais. Como eu falei, é um livro jovem, os dois têm 16 anos, então não tem cenas picantes nem nada. É um amor muito puro, assim, sabe? É uma coisa muito de primeiro amor mesmo. E eles estão se reencontrando, né? A interação deles é daquelas muito fofas que você fica, assim, corada, sabe? Que você fica com seus pezinhos balançando. É aquela coisa bem de adolescente. E eu acho que isso só acrescenta na história. Existe um segundo plot, né, na narrativa. Nós temos essa questão da Clara com o pai dela, da magia dela que é incontrolável, enfim. Existe uma coisa secundária acontecendo, só que não é o foco da história. Eu acho que a autora até poderia ter aprofundado um pouquinho mais essa questão. Eu não tenho certeza se ela pretende fazer desse livro uma série, né, se ela pretende lançar outros volumes, mas caberia, porque não exatamente fechou esse segundo plot dentro desse livro aqui. Então eu não sei, se um dia ela quiser escrever mais, funciona. No geral, gente, eu tô muito feliz porque esse livro foi muito fofo, foi aquele tipo de romance clássico, assim, entre dois adolescentes, amigos de infância, tudo dá certo, sabe, nada de ruim exatamente acontece, tem drama, né, tem aquela coisa assim, aquelas reviravoltas e tal, mas ele não vai trazer nada de muito ruim pra você, sabe, é um livro que vai te deixar bem do início ao fim. Então eu tô muito feliz de ter começado esse vlog com ele, porque eu acho que a gente já começou assim num tom muito positivo. Fora que uma das coisas mais lindas nessa história, além da capa, né, que vocês estão vendo aqui, é uma coisa que na verdade o título já dá muito a entender. O nome do livro é Flower Heart, como se fosse coração de flor. Toda vez que a Clara fica meio descontrolada, entre aspas, ela tem fortes emoções, flores começam a surgir ao seu redor. Tanto nela, por exemplo, começa a nascer flor do cabelo dela, quanto no chão, por exemplo, ela tá numa emoção, ela tá com muita raiva. Aí de repente aparecem várias flores ao redor dela que representam a raiva, sabe? Não sei se vocês já viram, mas algumas flores têm significados, né, espirituais. Então ela faz dessa ambientação mais rica ainda só porque ela tá ali vivendo a vida dela. E eu acho isso tão bonitinho, gente. É um livro assim muito florido, sabe? Enfim, eu gostei muito. Eu só queria contar pra vocês a minha opinião desse primeiro livro do vlog, porque eu acho que a gente começou muito bem. E agora, eu tava pensando muito em pegar o The Spell Shop, né? Que era o segundo livro que eu tinha separado aí na minha TBR, meio que em ordem de leitura. Mas eu acho que eu não vou pegar ele agora, porque eu sinto que ele tem mais ou menos a mesma ambientação de Flower Heart. Então eu tô pensando em colocar um livro entre eles, né? Pra eu não ficar muito sobrecarregada com esse tema de flores e de poções, etc. Pensando nisso, eu acho que eu vou colocar o Tal Aprendiz do Vilão. Eu acho que agora é o momento de eu ler esse livro, porque eu sinto que ele está entre essa coisa de fantasia aconchegante e o próximo livro que seria de fantasma, sabe? Eu acho que Watch Over Me, ele tá mais puxando pro Halloween do que esse. Então esse aqui eu acho que seria interessante colocar entre Flower Heart e The Spell Shop. Não sei nem se vocês estão me entendendo. Essa é a minha próxima leitura desse vlog. Me desejem sorte, porque ele é grande e eu tô animada, mas eu também tô apreensiva, porque eu não sei exatamente onde essa história vai me levar. Tem até aqui um marcador de página pra me acompanhar. E essa vai ser a nossa próxima leitura.
Alguns dias se passaram e ontem eu consegui fazer uma live de sprints de leitura com os membros, vocês viram aí. Então eu adiantei bastante a minha leitura de A Aprendiz do Vilão. Eu estou atualmente na página 350, falta pouco para eu finalizar essa história. Por isso eu já vou aproveitar e vou resgatar a minha opinião de Assistente do Vilão, que foi uma das minhas primeiras leituras de 2024. Esse livro vai contar a história da Ivy. Ela é uma garota que vive com o pai e a irmãzinha. O pai dela tá doente, então ela tem que arrumar um emprego para sustentar a casa. Ela é a mulher da casa agora. Só que ela procura vários empregos e duas opções: ou ela acha apenas empregos horríveis, ou ela não acha empregos pra ela. Até que um dia ela tá andando na floresta e ela acaba esbarrando com um homem muito estranho. Só que ela agarra essa oportunidade com todas as forças e pede um emprego pra ele. Depois ela vai perceber que na verdade esse homem era o vilão que assombra a vila dela, o reino onde ela vive. Ele é super conhecido, tem vários cartazes de procurado na cidade dela que procuram esse vilão, só que ninguém exatamente sabe a identidade dele, ele só é descrito como vilão. Acontece que esse homem é um dos homens mais lindos que ela já viu na vida, ele também é sim um homem mau, tá? Ele tem essa coisa de vilão mesmo, e ele trabalha numa mansão, né? Ele tem um escritório, como se fosse um ambiente corporativo mesmo, ele tem pessoas trabalhando pra ele, pra que todos eles façam coisas vilanescas. A Ivy então começa a trabalhar para o vilão, e é claro, começa a surgir ali um clima entre eles. E tem muito mais coisa na história, tá? Esse livro é uma cozy fantasy, né? Ele tem fantasia. Esse reino onde ela vive é cercado de magia. O vilão tem magia, né? Ele tem poderes, então tem um certo clima de magia medieval, assim, sabe, na história. Só que é basicamente um romance no ambiente corporativo. Tanto que se vocês forem procurar palavras-chave pra descrever essa história, as pessoas vão falar que é uma mistura da série The Office com o filme Shrek. E, gente, não tem como ficar melhor do que isso. The Office é uma das minhas séries favoritas e Shrek é um dos meus filmes favoritos. Então, assim, quando eu vi essa junção, eu imediatamente comprei, eu amei. Esse livro é um grande slow burn. Se você for só pelo romance, talvez você se decepcione um pouco, porque as coisas demoram muito pra acontecer. Mas, no geral, eu amei essa história, amei muito mesmo. A Ivy é uma personagem muito colorida, ela é muito alto astral, ela tem essa coisa de positividade, ela é como se fosse o Golden Retriever da relação. Enquanto que o vilão é claramente um gato preto, ele é aquele homem mais soturno, ele é aquele cara que não demonstra os seus sentimentos. É um livro tão engraçado. Gente, eu juro, toda vez que eu leio essa história, eu fico com um sorriso bobo na cara, sabe? Eu leio assim, ó. Então eu não consigo explicar pra vocês o que tem nesse livro, mas ele tem alguma coisa que ele tem o tempero, sabe? E no final acontece uma coisa que tem um gancho para o segundo volume. Eu fiquei muito feliz quando a Alt já lançou o segundo volume, né, que é Aprendiz do Vilão. Depois eu falo a minha opinião completa pra vocês quando eu finalizar, mas saibam que eu estou curtindo a história. Eu acho que eu vou ter alguns pontos específicos pra comentar com vocês, mas no geral, livros muito legais de ler, e é isso que importa. Na verdade, eu vim comentar com vocês aqui nessa atualização de leitura porque eu lembrei de uma série que dá perfeitamente com esse vídeo, e na verdade nem é uma série de ficção, é como se fosse uma ficção barra reality show. Eu não consigo explicar, mas ela é tão linda e tão legal. Eu estou falando da Bizarra Confeitaria da Christine McConnell. Esse é o nome da série. Essa é uma das séries mais estranhas e legais que eu já vi na minha vida. A Christine McConnell é uma pessoa de verdade, esse é o nome real dela, e ela é uma confeiteira. Só que ela não faz doces normais, ela não faz a confeitaria comum que a gente conhece. Ela faz uma confeitaria bizarra de Halloween. Então, essa série é basicamente uma história, existe um certo plot de ficção acontecendo, só que em cada episódio ela faz uma coisa diferente, e são coisas tão legais e tão lindas, ela é tão caprichosa, que vocês precisam assistir essa série. Eu nem reassisti, mas eu já vou indicar pra vocês porque ela é muito legal. Ela foi lançada em 2018, eu lembro que eu assisti mais ou menos nessa época ali, 2018, 2019, e ela só tem 6 episódios. Cada episódio tem 30 minutos. É muito legal e eu quero reassistir porque ela é tão linda e ela tem essa coisa de Lana Del Rey, eu não sei se vocês conhecem a artista. É muito legal. Então, eu vou assistir essa série e vou finalizar a minha leitura de Aprendiz do Vilão. E depois eu volto com a minha opinião final das duas, mas já saibam que a série eu amo.
primeira atualização é que volto com unhas novas. Essas não são tão halloweenescas assim, mas ainda assim eu gostei muito dessa brincadeira. Eu ia pintar intercalado, sabe, preto, branco, mas no final eu achei que ia ficar muito pesado e eu não estava fazendo uma referência aos Fantasmas Se Divertem. Então, acho que assim ficou legal. A segunda atualização, e a mais importante desse vlog, é que eu finalizei a minha leitura de Aprendiz do Vilão. E eu gostei desse livro. Eu acho que a minha opinião não mudou desde a última atualização aqui desse vlog, né, que eu falei mais ou menos da metade da história. Eu continuei com a mesma opinião até o final, achei que o livro foi muito consistente, mas eu ainda prefiro o primeiro, ele continua sendo o meu favorito dessa série, pelo menos até agora, né, entre esses dois volumes. Como eu falei pra vocês, o final do primeiro livro tem um cliffhanger, né, tem uma reviravolta que é segurada nesse último capítulo, meio que no último parágrafo do primeiro livro. Nesse segundo, ela começa imediatamente, né, após esse acontecimento. A autora resgata essa reviravolta, continua a história a partir daí. Não só isso, como ela aprofunda o plot principal, né, o que costura todas essas personagens juntas, porque no primeiro livro não fica exatamente tão claro qual é o plot da história. O segundo, eu achei que ele é bem mais coeso nesse sentido, o fato de que a autora apresenta um objetivo em comum pra todos eles, e ela não só aprofunda a história, como ela também expande essa história, né? Ela vai pra outros lugares, acontecem outras coisas, outros personagens surgem, então eu acho que foi um livro muito coeso, assim, do início ao fim, com o propósito da autora. No primeiro livro, a gente começa acompanhando a história a partir do ponto de vista da Ivy e da vila dela. A gente entende que o vilão que assombra esse lugar e esse reino está próximo da vila ali onde ela mora. Quando o livro vai avançando, a gente vai entendendo que, na verdade, esse reino é maior, né? Existem outras vilas e existe um rei com todo o seu reino, né, a sua elite, como que chama, gente? A sua corte. Então a gente começa a entender que a história é um pouquinho maior do que apenas aquele lugar ali da vila da Ivy e da mansão do vilão. Nesse segundo volume eu senti que a gente expande bastante essa história, porque a gente vai pra outras cidades, como se fossem outras vilas, assim, conhecer outros personagens ricos, personagens que fazem parte da corte do rei e personagens não tão ricos assim, que vão fazer parte um pouco mais da população desse lugar. Então, com relação a expandir esse reino, eu acho que a autora fez um trabalho muito legal. Ela apresenta pra gente novos locais, novas histórias secundárias, e a gente vai entendendo um pouquinho mais de como é que funciona esse plot todo, que é o segundo ponto positivo desse livro. No primeiro, a gente acompanha essas personagens e elas vão meio que se encaixando ali no seu coração e na sua mente, que foi o que aconteceu comigo, eu fiquei obcecada por essa história, mas quando você para pra pensar, não exatamente existe um plot principal no primeiro livro, algo muito claro, assim, como um objetivo deles. E no segundo volume isso muda totalmente, porque agora a gente entende o que é que eles precisam fazer. Esse livro parte um pouquinho mais pra aquela coisa da aventura, o fato de que eles têm que ir em vários lugares pra cumprir objetivos e alcançar um objetivo em comum, sabe? Então essa coisa do plot vai ficando um pouco mais concreta. Agora nós temos um objetivo muito claro. No final desse livro a gente entende que esse objetivo não foi concluído nesse segundo, ele vai continuar no terceiro livro. Não só isso, como ele talvez mude ou expanda um pouquinho mais. Então eu gostei do fato de que a autora foi costurando essa história, sabe? Pra que agora fizesse um pouco mais de sentido. No primeiro, eu acho que é muito apego emocional, assim, que você tem com as personagens, porque eles são uma found family muito estranha e funciona. Nesse segundo, a gente já conhece as personagens, né? É claro que vai expandir também a personalidade de cada um, a vida de cada um, mas ainda assim agora eles têm algo pra fazer, né? Eles têm uma coisa concreta que eles precisam completar. O meu terceiro ponto positivo, com certeza, são as personagens secundárias, porque, gente, todo mundo aqui é incrível. E não só isso, como eu falei pra vocês, eu acho, ou não, mas eu vou falar agora de novo, o fato de que a autora já falou publicamente que ela tem interesse em expandir esse mundo, não só essa história da Ivy e do vilão, mas também de outras personagens desse mundo aqui que ela criou. Então a gente consegue ver claramente casais sendo criados. Esse segundo livro fica muito claro que talvez ela vá aproveitar esses casais e expandir essa série pra outras séries, como se fossem, assim, spin-offs, sabe, de outros casais. E eu acho que funcionaria muito bem. Eu com certeza leria todas as histórias que estão sendo criadas aqui. Eles são únicos, sabe, cada um do seu jeito meio estranho, e eles funcionam muito bem. Se ela fizesse mais livros nessa série com os outros casais, eu com certeza leria. Então pra mim, esse também foi um ponto muito positivo. O quarto e talvez último ponto positivo desse livro é que o ambiente corporativo pra mim, gente, é absurdo de divertido. E eu dou muita risada com esse livro. Isso eu já comentei com vocês na minha atualização, porque eu lembro que eu falei isso. O fato de que é uma mistura de The Office com Shrek. E funciona muito
muito pra mim, muito mesmo. Eu acho que a autora tem um senso de humor daqueles bem bobinhos, sabe? Mas que é tão engraçado. É aquele tipo de piada que mesmo que você não queira rir, você vai rir, sabe? Você vai achar graça de alguma coisa. E eu queria também deixar o meu grande salve pra tradutora desse livro, porque ela fez um trabalho excepcional. É a Isabela Sampaio. Gente, tem coisa aqui que ela traduziu que eu acho que foi uma ideia genial da parte dela. Ela abrasileirou muitas coisas, ela usa muitas frases típicas brasileiras, né, da nossa cultura. Por exemplo, isso vai ser uma mão na roda. E todos os ops, né, que é como se fosse uma onomatopeia, assim, ela traduziu pra eita, o que eu acho que faz muito mais sentido com a cultura brasileira, porque a gente não tem tanto costume de falar ops quando alguma coisa acontece, mas a gente fala eita. Então o trabalho da Isabela foi simplesmente fantástico, e ele é muito, assim, despretensiosamente engraçado. Eu dou muita risada com ele, todos os capítulos eu acho engraçado, tem cenas, assim, tragicamente cômicas, eu simplesmente amo o humor da autora, e pra mim isso só melhora a história. Eu acho que eu tenho um certo apego emocional, como eu falei, desde o primeiro volume, então eu sinto que, mesmo que não tivessem todos esses pontos positivos, no final eu ia gostar da história, sabe? Porque eu tenho um apego emocional com essas personagens. Mas eu não amei esse livro tanto quanto o primeiro, porque eu acho que o casal principal, que é a Ivy e o Tristan, né, que é o vilão, eles não têm tanta química nesse livro como no primeiro, o que me entristece falar isso, porque é basicamente uma romantasia, né? É uma fantasia aconchegante, sim, mas grande parte da história é um romance dos dois. Acontece que eu não sei exatamente qual é a ideia da autora aqui nesses livros, só que eu acho que ela tá demorando um pouco demais pra fazer algumas coisas acontecerem. Gente, eu sou fã. A maior fã de Slow Burn. Se um dia o Slow Burn, né, o romance banho-maria, não tiver nenhum fã, é porque não estou mais nessa terra. Então é muito bom pra mim pegar uma história em que nada acontece, no quesito romance. Só que tem uma hora que até eu pensei assim, mas o que é isso, sabe? O que a autora tá tentando fazer aqui? Porque eu acho que o romance poderia ter tido mais química. Existem algumas cenas um pouco mais íntimas do casal. Eu não quero falar isso porque quando eu falo isso quer dizer que tem hot, mas não tem hot, tá, gente? São cenas um pouco mais explícitas no romance, o fato de que talvez eles se beijem ou não, sabe? Aquela tensão. Só que ainda assim, eu achei que faltou aquela pitada de alguma coisa mais nesse romance. Eu não sei se é porque tá demorando um pouco demais, eu não sei se é porque eles pensam muito, tanto a Ivy quanto o vilão, pensam muito na questão do relacionamento deles, se deve acontecer ou não. Então chegou uma hora que eu fiquei um pouco cansada deles. Eu tava mais animada pra ver os outros casais aparecendo na história do que a Ivy e o vilão propriamente dito, sabe? Então, eu não sei, eu fico decepcionada de falar isso porque é um livro que é focado no romance, a gente sabe disso. Mas no geral, eu gostei muito. Eu acho que apenas essa parte do romance que não exatamente me agradou 100%, mas eu sou apaixonada nessa história, gente, e eu super recomendo esses livros pra vocês. Eu entendo que nem sempre as minhas indicações vão funcionar, e eu acho que essa série tem uma chance muito grande de não agradar muitas pessoas, mas ainda assim, eu acho que é uma fantasia aconchegante, muito engraçada, muito despretensiosa, com vários elementos mágicos que com certeza vai ser divertido pra vocês lerem. Então, eu recomendo sim pra vocês, tanto Assistente do Vilão, tá, que é o meu favorito da série até agora, como Aprendiz do Vilão. Eu acho que foi uma continuação muito forte. E meu Deus, eu falei demais, né? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, é isso mesmo, eu já falei tudo que eu tinha escrito. É isso, gente, essa é a minha opinião de Aprendiz do Vilão. Como eu terminei Aprendiz do Vilão, não ontem, mas antes de ontem, à noite, ontem eu aproveitei pra pegar da Spell Shop, que eu só tenho a jacket aqui comigo. Eu esqueci de pegar o livro, ele tá em outro lugar, mas assim, finge que o livro tá aqui dentro. Eu já comecei essa história, eu li mais ou menos 50 páginas e eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? O que é que eu tô achando. Talvez, se eu for falar a minha opinião no meio da história, eu vou esperar um pouquinho pra eu falar a sinopse, etc, porque eu ainda tô tentando entender esse mundo. Esse daqui é um mundo muito mágico, assim, com muitos elementos mágicos, bem mais do que os dois primeiros desse vlog, então eu acho que eu preciso me acostumar um pouquinho mais com a história pra comentar sobre ela com vocês. Mas no geral, gente, eu tô amando gravar esse vlog. Já foi Flower Heart que eu gostei muito, Aprendiz do Vilão foi muito divertido de ler. The Spell Shop eu tenho expectativas pra ele, juro. Até porque, gente, eu não sabia, mas quando eu peguei a jacket aqui pra ler, aqui atrás tem o resumo da vida da autora, e tá falando aqui
que ela já escreveu mais de 25 livros de fantasia. O que pra mim é absurdo, porque é a primeira vez que eu ouço falar dessa mulher. Mas aparentemente ela já escreveu mais de 25 livros de fantasia, tanto para adultos como adolescentes e crianças. Então assim, a mulher tem muito potencial. E pelo que eu tô vendo, ela tem muito potencial mesmo. Eu já li tantas criaturas mágicas que eu tô até meio confusa. Ainda não terminei de reassistir a série da Christine McConnell, eu tô no 4º episódio e eu tô gostando tanto quanto da primeira vez, óbvio, mas depois eu volto pra comentar um pouco mais e avançar um pouco mais esse vlog. Atualização de leitura nesse vlog, eu consegui ler um pouquinho mais de The Spell Shop e cheguei mais ou menos na página 150, que é quase a metade do livro. E The Spell Shop vai contar a história da Kiela. Ela é uma bibliotecária que trabalha nessa biblioteca bem grande, nessa cidade super importante do reino onde ela mora. Existe um imperador, só que esse imperador não tá fazendo um bom trabalho e as pessoas estão ficando um pouco bravas com isso. Acontece que esse reino tá passando por uma revolução, as pessoas estão lutando pelos seus direitos. Um dos direitos, pelo que eu entendi, é de todo mundo usar a magia. Nesse momento, a magia só pode ser usada por algumas pessoas que estudam pra isso, só que o povo entende que a magia é de todos. Então eles começam essa revolução que saiu um pouco do controle e ficou um pouco violenta. Aqui ela, então, no primeiro capítulo, tá trabalhando nessa biblioteca que ela trabalha, até que ela ouve uns barulhos e percebe que a biblioteca foi invadida. Ela, então, no desespero, pega o seu ajudante, pega o máximo de livros que ela consegue segurar, coloca tudo num barco e dali eles fogem. Só que nesse desespero, né, ela não sabe exatamente o que fazer naquele momento, ela decide então voltar para a ilha onde ela nasceu. Ela nasceu nessa ilhazinha, só que chegou um momento que os pais decidiram sair desse lugar e ir para uma cidade grande em busca de uma vida melhor. E aqui ela era criança quando isso aconteceu. Mas ela lembra desse lugar, né, ela tem lembranças boas disso, então ela decide voltar para essa ilha. Até porque lá é onde está a casa de infância dela, porque os pais nunca venderam essa casinha, né, esse chalé, pensando que um dia eles fossem se aposentar e voltar para esse lugar. Os pais da Kiela morreram já faz um tempo, então ela tá sozinha no mundo e é um desespero, né, gente? Então ela volta pra essa ilha onde ela nasceu. Chegando lá, ela encontra esse chalé meio destruído, né, meio tomado pela vegetação, porque ele era um pouco afastado da cidade. A partir daí, ela começa a conhecer as pessoas que moram nessa cidadezinha, o seu vizinho, que também é um cara um pouco mais bonito do que ela tá acostumada, e claro, ela vai tentar fazer uma vida pra ela ali naquele lugar. Só que essa ilha tá passando por um problema, porque eles dependem muito da magia, só que por conta de algumas decisões do imperador, as pessoas mágicas, né, os feiticeiros, não vão mais pra essa ilha. Então muitas das coisas que eles faziam antes deixaram de existir ou estão morrendo, enfim. E aqui ela decide fazer alguma coisa com relação a isso, porque ela tem 1 milhão de livros mágicos com ela que ela conseguiu salvar. Não 1 milhão, tá, gente? Mas ela tem uma quantidade boa de livros que ela roubou, na verdade. Ela decide então abrir essa loja de geleias, que na verdade vai vender feitiços. Porque tudo que ela tá fazendo com relação à magia é completamente ilegal. As pessoas não podem saber que ela tá fazendo isso, porque ela roubou esses livros e ela não pode fazer isso. Só que ela decide então, né, recomeçar essa vida, essa lojinha, ela vai conhecendo as pessoas e essa é a história de The Spell Shop. Eu achei esse livro muito, muito completo, porque esse é o livro com a maior quantidade de criaturas mágicas que eu já li na minha vida. A começar pelo ajudante da Kiela, que é o Cass. Ele, na verdade, é uma planta senciente. Ele fala, ele pensa, ele se locomove, só que ele é uma planta. E também o resto do pessoal ali da cidade, existem muitas criaturas mágicas. A própria Kiela
dela, ela é diferente. Ela é descrita como uma mulher com a pele azul. Ela tem a pele da cor do céu, os cabelos da cor do azul da meia-noite, e quando ela toma muito sol, ela fica cheia de sardas vermelho escuro. Então eu imagino ela assim, bem estilo Avatar, sabe? Não sei se vocês conseguem imaginar. E as outras criaturas também tem centauro, tem cavalos marinhos, que são literalmente meio cavalos, meio peixes, tem espíritos das florestas, enfim, gente, são muitas e muitas criaturas mágicas, e o mais legal desse livro é que as criaturas mágicas não são a exceção, porque muitos livros de fantasia, por exemplo, Aprendiz do Vilão, existem criaturas mágicas aqui, só que o normal da história são humanos e as criaturas mágicas são meio que acrescentadas nessa história. Enquanto que The Spell Shop, o normal são criaturas mágicas. Aqui ela tem um formato humano, sabe? Ela é humana, mas ao mesmo tempo ela tem a pele azul, enfim. Então é todo mundo diferente e é muito legal. É um pouco complexo com relação a todos os detalhes, tudo que a autora descreve, né, a ambientação, a rotina deles e tal, é muito comum em cozy fantasy, a fantasia aconchegante, você ter essa descrição pesada, né, de ambiente, de coisas, de ações, então tem que ter uma certa paciência, né, pra entrar, você tem que estar realmente no clima de ler uma fantasia mais lenta, mas eu tô gostando bastante. Eu espero que esse livro continue tão bom quanto ele está agora, até o final. Eu creio que alguma coisa ruim vai acontecer, assim, ela tá fazendo uma coisa ilegal, né, gente? Então eu acho que em algum momento isso vai se virar contra ela, mas no geral eu tô curtindo bastante essa leitura e espero gostar até o final. Eu também finalizei meio que a minha maratona pra reassistir a série da Christine McConnell, eu continuo amando essa série. Eu gostaria muito que ela tivesse uma continuação, porque pra mim cabe muito uma continuação. O final é meio aberto, assim, mas eu recomendo que vocês assistam, porque é muito legal. E o último episódio, o 6º episódio, se passa no Halloween, então se vocês quiserem coordenar os dias, vocês já sabem que o último episódio, que é o 6º, acontece no Halloween. Mas enfim, gente, eu vou continuar minha leitura. Nossa, tá muito calor. Eu vou continuar minha leitura e depois eu volto pra comentar com vocês. Eu tinha um esmalte preto, um glitter verde e um sonho. E ficou assim. Eu queria ter passado, na verdade, um esmalte verde, verde escuro metálico, só que eu não tenho, né? Então eu peguei um glitter verde que tinha aqui em casa e passei em cima do esmalte preto. E até que ficou legal, gente. Pessoalmente tá mais bonito. Ele é meio furta-cor. Ele é meio azul, roxo e verde, assim. Mas eu adorei. Enfim, estou aqui pra falar a minha opinião final de The Spell Shop, porque finalizei essa leitura ontem à noite. Que livro bom! Juro, foi um dos melhores livros de fantasia aconchegante que eu já li. Eu tô muito feliz de falar isso, porque eu tava realmente precisando de um livro que eu amasse, assim. E esse daqui foi o caso. Acrescentando alguns detalhes, né, da minha última opinião parcial pra vocês, a gente começa acompanhando essa história pela Kiela. Ela tá na biblioteca e a gente vai entendendo um pouquinho mais da personalidade dela. A Kiela é uma pessoa que é muito introvertida, vamos colocar dessa forma. Ela não gosta de socializar com os outros, tanto que ela é muito boa no trabalho dela, né, de ser uma bibliotecária. Ela não interage muito com as outras pessoas. O único amigo que ela tem é o Cass, que é a planta, que também é o ajudante dela. E ela tá muito feliz com essa vida, só que quando ela muda pra cidade, né, pra essa ilha onde ela nasceu, e ela acaba encontrando e conhecendo essas outras pessoas da ilha, ela começa a perceber que essa personalidade introvertida que ela tinha, essa questão de não querer socializar com as outras pessoas, não era uma personalidade em si, porque tudo bem você ser introvertido. Só que no caso da Kiela, parecia que na verdade ela tinha criado essa personalidade pra se sentir feliz numa situação que ela não podia mudar. Então quando essa situação muda e ela conhece pessoas novas, ela começa a perceber que na verdade isso era um mecanismo de defesa dela pra não se aproximar das pessoas. Então, a Kiela tem um desenvolvimento de personagem absurdo durante todo o livro. Ela começa de uma forma e termina de uma forma completamente diferente. E o mais legal desse livro é que todas as personagens são mais ou menos assim. Todas as personagens mudam a vida uma da outra de alguma forma. E pra mim isso é tão lindo, é um dos elementos que eu mais gosto de ler em história. Quando todo mundo muda a vida de todo mundo, sabe? No sentido de estamos no lugar certo, na hora certa e agora somos uma família. Esse livro é com certeza uma found family, o que me alegra muito também, porque esse é o meu elemento favorito de qualquer história. Eu amo quando tem found family, não só em livros de fantasia, tá? Mas em outros livros também. Eu acho que isso é um must, assim, pra eu dar 5 estrelas pra um livro. A ambientação desse livro, gente, é 10 de 10, juro. É muito linda, pelo que a autora escreve. Eu não consigo imaginar
página 100% do que a autora descreve, porque eu tenho esse problema com várias histórias, na verdade. Só que é basicamente uma ilha, então a gente entende que ela não é muito grande. Aqui ela fala, tem uma hora na história que ela fala que se você continuar andando em linha reta, você vai chegar do outro lado. Ela tem muita natureza. A relação das personagens com a natureza é muito forte, tanto que na capa já dá pra ver. Tem florestas, né, tem muitas árvores e, claro, tem o mar. Então eles têm uma ligação muito forte com o mar também, tanto que grande parte da população é pescadora. Essa coisa de estar ligada, de estar conectada com a natureza, me dá uma sensação tão boa. Fora que aqui ela aparentemente mora em cima de um penhasco, assim. Pra ela ir visitar outras pessoas, né, pra ela ir pra vila e tal, ela tem que descer uma escadaria desse penhasco. E isso me lembrou muito um dos meus livros favoritos da vida, que é A Corrida de Escorpião. Então a ambientação deles é muito parecida, sabe? Quando eu comecei a perceber isso, eu já fui mais parcial em amar essa história, porque ele me lembrou muito de um livro que eu já amo. Fora que em A Corrida de Escorpião, gente, tem cavalos marinhos que saem da água, né? Esse caso aqui também tem cavalos marinhos, eles são um pouquinho diferentes, porque em A Corrida do Escorpião eles são cavalos normais, né? Assim, fisicamente falando, eles são cavalos. Enquanto que aqui eles são metade cavalos, metade peixes. Mas eles estão muito presentes na história. Não só isso, como muitas criaturas mágicas, cavalos marinhos, sereias, até os gatinhos da história, como vocês conseguem ver pela capa. Eu acho que eu filmei ele. Eles têm asas, então os gatinhos voam. É muito incrível, gente. A construção de mundo dessa história é simplesmente maravilhosa. Quando você olha essa capa, você se sente dentro da história. E é isso aqui que a autora apresenta pra gente em todas as páginas. É absurdo de legal, é muito aconchegante. Todos esses pontos são extremamente positivos, assim. Parece que esse livro foi feito pra mim. Ele coube na forminha da Paloma certinho. Fora que, além de tudo isso, né, de ser uma fantasia aconchegante, com personagens secundários muito legais, com uma protagonista legal, que tá fazendo uma coisa muito legal também. Ela tá tentando voltar à vida, né, com essa ilha. Fora que tem, sim, um interesse romântico. Como eu falei, esse livro também é uma romantasia. Nós temos o Laran, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é o nosso interesse romântico, nosso não, né, gente? Ele é o interesse romântico daquela, mas aqui ele é tão fofo, gente, que eu considero ele nosso. Ele é aquele típico cara legal, e eu acho isso tão diferente, porque geralmente eu vou pra histórias que tem bad boys, né? Acho que a maioria das meninas vai pra história que tem bad boys. O Laran, ele é aquele típico cara legal, cavalheiro, educado, que faz tudo que você quer. Então eu acho que eles funcionaram muito bem, eles têm uma certa química e é isso, gente. Eu não tenho um defeito desse livro pra falar pra vocês, eu amei. Eu estou muito animada pra ler o segundo livro. Como eu falei, o segundo livro já foi publicado lá na Amazon como uma pré-venda. Ele vai ser lançado no meio do ano que vem, eu acho. Ele tá a coisa mais linda do mundo, gente. E ó, deixa eu explicar pra vocês como que vai funcionar, porque eu amei. Nessa história aqui, a gente conhece a Kiela e o Cass. No início da história, ela explica a existência do Cass, porque o Cass é uma planta falante senciente. Então ela explica que foi uma outra bibliotecária que criou o Cass, ela usou um feitiço ilegalmente pra criar uma planta senciente, pra que ela tivesse um melhor amigo, porque essa outra bibliotecária se sentia muito sozinha. Ela não tinha ninguém no mundo, então ela queria amar alguém. E aí ela cria o Cass como meio que o seu ajudante, seu melhor amigo. Só que por ela ter usado esse feitiço ilegalmente, ela é punida e transformada numa estátua de madeira. Então ela meio que é executada, né? Que é estranho falar, mas é verdade. Ela usou sim um feitiço ilegal, né? Ela fez uma coisa que ela não deveria ter feito, mas é porque ela queria amar alguém. Então o Cass, ele nasceu do amor. E isso fica assim, no ar. Quando eu fui ver a sinopse do segundo livro, eu vi lá que a protagonista do segundo livro é justamente a criadora do Cass, que é essa outra bibliotecária que foi julgada e condenada. Então eu tô muito animada. Fora que aqui na capa já dá pra ver que nós temos várias estufas. Então, de novo, gente, a relação da autora com a natureza é absurda de legal. Se você gosta de livros que tem uma ambientação muito linda, pega esses livros pra ler, eu juro. Eles não são difíceis, o inglês não é difícil, eles são sim bem detalhados, tá? Existe bastante descrição de lugar, mas ainda assim vale muito a pena. Eu sinto que The Spell Shop é um daqueles livros que te faz querer abandonar tudo e ir morar num chalé, abrir uma loja de geleias numa cidadezinha pequena. Você lê a história e você sente vontade de participar dela, você sente vontade de largar tudo
e ir morar nesse lugar, sabe? De tão lindo que ele parece ser. Eu precisava de um livro assim pra amar, gente. Esse foi o caso, tô muito feliz de ter comprado ele lá também nos Estados Unidos, porque ele foi um pouquinho caro, né? Aí eu fiquei na dúvida se eu ia comprar ou não, mas deu certo. E agora, eu acho que eu vou pegar lições sobre afogamentos, porque eu sinto que o Watch Over Me tá mais puxado pro Halloween com relação aos fantasmas. Então, vamos de lições sobre afogamentos, que tá, assim, sendo divisor de águas, gente, lá no grupo da leitura conjunta. Tem gente que amou, favoritou, melhor do ano. Tem gente que abandonou e tem gente que não tá gostando. Vamos ver, eu tô curiosa pra saber o que é que eu vou achar. Mas vamos logo pra próxima leitura, porque esse vlog tá ficando enorme. Faz mais ou menos um dia que eu finalizei a minha leitura de lições sobre afogamentos, então eu vim rapidamente fazer uma sinopse aqui pra vocês e falar se eu gostei ou não. Lições sobre afogamentos vai contar a história da F. Ela é a única estudante mulher da faculdade de arquitetura. O sonho dela era, na verdade, fazer faculdade de literatura, só que nesse lugar onde ela mora, apenas os homens podem ir pra faculdade de literatura. Então, como uma segunda opção, ela entra na faculdade de arquitetura, só que ela é a única garota de lá. Um dia ela tá andando pelos corredores de lá quando ela vê um cartaz com um concurso para construir uma casa, só que não é qualquer casa, é a casa do falecido autor favorito dela. Faz 6 meses que esse homem faleceu e agora o filho dele quer transformar a casa onde eles moravam para meio que renovar, né, o legado do autor, vamos colocar assim. E ele era o autor favorito da F, ela já leu o livro dele assim mais de 100 vezes, ela é muito obcecada por essa história, então ela decide fazer um projeto e enviar para esse concurso. Ela acaba sendo escolhida e ela decide viajar até esse outro lugar, né, onde fica essa casa para fazer esse projeto. Só que chegando lá, ela conhece um garoto, o Preston, ele faz faculdade de literatura, ele é um garoto estrangeiro, eu já explico por que ele é estrangeiro, e eles acabam entendendo que existe um mistério naquela casa e que eles precisam descobrir a verdade sobre esse livro que fez a vida desse autor. Tem alguma coisa estranha e eles querem descobrir o que é. Essa é a história, como que eu posso dizer? A primeira história do livro, tá? A história secundária é que esse lugar onde ela mora tá em guerra, então são 2 territórios, como se fossem 2 países em guerra um com o outro. A F é de um país e o Preston é desse outro país, então por isso que ele é considerado um estrangeiro no lugar onde ele mora ali, na mesma faculdade que ela. Eles estudam na mesma faculdade, não sei se ficou claro, só que ele faz literatura e ela faz arquitetura. Eles têm ali um clima, tá? É sim uma romantasia, né? Vai surgir alguma coisa entre eles, mas o livro foca mais, eu acho, nesse mistério, né, que existe ao redor desse autor, porque ele acabou falecendo, só que o livro dele meio que eternizou o legado desse autor e tem alguma coisa estranha com as verdades envolvendo essa história. Eu acho que esse livro tem pontos positivos e pontos negativos. O problema dele é que, pra mim, assim, na minha experiência pessoal, os pontos negativos são muito mais significantes do que os pontos positivos. Isso porque o único comentário que eu vou fazer aqui nesse vídeo pra vocês é que eu não acho que esse
esse livro deveria ser uma fantasia. Eu acho que esse livro deveria ser um livro contemporâneo, um romance contemporâneo Dark Academia. Eu não acho que a autora deveria ter feito esse livro como fantasia. E pra mim, foi isso que estragou a minha experiência, assim, o ponto mais significativo de tudo, né? Eu gostei, tá? Eu acho que, como eu falei, é um livro mediano, ele tem sim muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Não me arrependo de ler essa história, só que mais comentários vou fazer na nossa discussão, que vai ser dia 28 de outubro aqui no YouTube. Esse vídeo com certeza vai sair antes dessa data, porque eu já tô finalizando ele. Então se você ainda quer ler com a gente, dá tempo. As opiniões lá no grupo foram muito divididas. Tiveram pessoas que não gostaram, assim, total dele, e tiveram pessoas que amaram, favoritaram o melhor livro do ano. Então eu ainda acho que vale a pena você experimentar essa história, porque ela é diferente, assim, de muitos livros que eu li, sabe? O que entra nos pontos positivos. Mas enfim, nossa discussão vai ser dia 28, e se você não leu o livro e você quer participar da discussão, é só entrar na live, tá? É claro que a gente vai conversar com spoilers da história, então pode estragar a experiência de vocês, mas enfim, se você quiser saber o que a gente achou, entra lá na live e acompanha a nossa discussão. Foi isso, gente. E aí eu escrevi a minha opinião aqui, né, nesse livrinho, que agora eu sei o que é. Eu recebi esse livro, esse caderninho aqui, na verdade, na Bienal. E eu não sabia o que era, até que eu li lições sobre afogamentos e descobri que, na verdade, esse aqui é o livro dentro do livro, né? Então, o livro do autor favorito da F é Angarad, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é esse livro aqui que contém um mistério. Agora, vamos para o último livro desse vlog, que eu tenho altas expectativas para, que é Watch Over Me, da Nina LaCour. Estamos partindo para a reta final. Tenho uma palavra pra vocês. Favorito. Favorito.
Eu não estou preparada pra falar sobre esse livro. Faz algumas horas que eu finalizei, fui espairecer, mas eu nem fiz roteiro, eu nem fiz resenha escrita, que geralmente eu faço, né, pra eu não me perder. Eu acho que eu quero falar desse livro com o coração, que foi o que me pegou nessa leitura. Esse livro vai contar a história da Mila. Ela tá no sistema de adoção já tem um tempo. Ela acabou de se formar no ensino médio, ela tem mais ou menos 18 anos quando a história começa. Ela mora com uma família, só que eles não são propriamente dito assim uma família. Então quando a assistente social dela surge com uma oportunidade pra Mila mudar de casa, ela fica muito animada porque é a chance dela de ter uma nova vida. Essa nova vida, no caso, seria a Mila ir morar numa fazenda de um casal que já adotou e adota ainda várias crianças. Eles são conhecidos por todo mundo, assim, por adotar muitas crianças que precisam, que estão no sistema. Então, no primeiro capítulo, a Mila vai fazer entrevista com um homem que era um filho, né, desse casal. Ele ainda é, claro, porque ele foi adotado, mas ele foi adotado quando criança, agora ele já é um homem adulto, tem a própria carreira e tal, então ele faz as entrevistas pra contratar o pessoal pra trabalhar na fazenda dos pais dele. Quando ele faz essa entrevista, ele apresenta a situação pra Mila e ele fala algumas condições que ela tem que aceitar pra ir trabalhar nesse lugar, né, o fato de que é uma fazenda afastada de qualquer civilização, a cidade mais próxima dessa fazenda fica a 45 minutos, ela vai trabalhar nesse lugar, né, porque assim, ela não vai ser adotada pelo casal. Existem algumas crianças com eles nesse momento e eles procuram jovens pra trabalhar nessa fazenda como se fossem monitores, entre aspas, tá? Professores, pra educar essas crianças mais jovens. Então ela seria uma dessas professoras, né? Como pagamento, ela tem moradia e alimentação, né? Ela vai morar nesse lugar, vai comer, vai estar com aquela família e ela também vai ter que ajudar nas feiras, né, porque eles produzem algumas coisas, flores, vegetais, etc. Então uma vez por semana eles vão até uma feira na cidade mais próxima pra ajudar. Então é basicamente um trabalho em troca de moradia e alimentação. E ela claramente aceita porque parece um sonho. A Mila chega nesse lugar, ela conhece todo mundo, também o garotinho, né, que ela vai ensinar. Ela vai ser professora das idades de, acho que era 6 a 9 anos, era uma coisa assim, e só tem um aluno, né, nesse momento, mas assim, mais crianças vão chegar porque eles estão procurando adotar mais crianças. Então ela imediatamente cria uma conexão com esse menino, o Lee, e também com todo mundo que tá ali, né? Ela tá muito animada por estar ali. Acontece, gente, que a Mila tem muitos traumas de infância, ela não está no sistema sem motivo, coisas aconteceram, e quando ela chega nessa fazenda, ela começa a ver fantasmas. Fantasmas reais mesmo, assim, criaturas, espíritos que vivem ali no quintal deles, né, na fazenda, espalhados por lá. E eles interagem com as pessoas. Ela acha que ela tá ficando louca, mas na verdade ela descobre que a maioria deles vem esses fantasmas. E ela entende então que aquele lugar é diferente. E eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês sem estragar a experiência de vocês. Esse livro é um daqueles que faz você ficar com a garganta assim completamente travada de choro. O tempo inteiro, gente. Eu li esse livro com o choro aqui, ó, entalado na garganta. No final eu não aguentei, chorei mesmo. Eu até postei nos meus stories e ele com certeza se tornou um livro favorito. A Mila é uma menina muito forte, muito resiliente, assim. Ela já passou por muita coisa, mas ela não deixa essas coisas definir quem ela é. E ela imediatamente cria essa conexão com o Lee, que também é um garotinho que passou por várias coisas na infância. Aliás, esse livro tem gatilhos, tá? Ele tem gatilhos, assim, de abuso. Ele não é muito específico, não é muito detalhado nessas questões, mas se você tem, né, gatilho com isso, é bom que vocês saibam. Eles criam essa conexão de família, só que tem uma parte que ela não se sente bem ali, ela não pertence àquele lugar e ela sente que não pertence, mas as pessoas daquele lugar lutam por ela. Então esse livro é claramente uma found family, uma família que se junta através da dor, e é muito lindo ver como a Mila toma essa decisão de ter uma nova vida como um caminho de cura. E durante o livro inteiro a gente acompanha esse processo de cura dela. É um livro muito sensível, tem uma escrita linda. A Nina acertou em todos os pontos pra mim nesse livro. A protagonista é legal de acompanhar, as personagens secundárias são maravilhosas, existe uma found family, existe um processo de cura, a personificação do luto, porque esses fantasmas que estão ali por um motivo. Eu não tenho palavras pra descrever esse livro. Ele não tem uma nota tão alta. Quando eu entrei no Fable, né, que é um dos aplicativos que eu uso, também no Storygraph, ele não tem uma nota muito alta e
eu não consigo entender por que, assim, mas eu acho que esse é um daqueles livros completamente pessoais que ou você ama ou você não consegue se conectar com a história, sabe? Eu acho que são esses dois motivos, assim. Eu sinto que esse livro pegou o meu coração e apertou e me fez amar essa história, o que é muito engraçado, porque eu fiz esse comentário com vocês também. Eu odeio chorar, eu sempre falo isso, eu odeio livros tristes, e a maioria dos livros que eu favorito são livros que me fazem chorar. Esse foi um deles, absurdo de lindo, absurdo de legal. Sério, gente, vocês vão amar essas personagens se vocês lerem esse livro. Eu fiz uma pesquisa na Amazon, comparando todos os livros da Nina em inglês e português, porque ela tem sim muitos livros publicados aqui. Pelo que eu vi, tem 4 livros dela em português, assim, só dela, né, fora os outros que ela tem em parceria com outros autores. Eu fui comparando os títulos e eu realmente não encontrei esse em português. Eu acredito que ele não tenha traduzido ainda, mas é ainda, né, porque ele foi lançado em 2021, eu acho. Ah, entendi. Ela escreveu em 2017, mas ele foi publicado em 2020. A primeira edição paperback foi em 2022. Então, realmente é um livro muito recente. Eu espero que ele tenha em português algum dia pra vocês lerem essa história que é tão sensível, linda, maravilhosa e que eu vou guardar pra sempre no meu coração. Eu também sou daquelas que livro favorito, assim, eu termino de ler e eu quero voltar no começo pra ler de novo. Eu tô com esse sentimento, gente, eu finalizei esse livro e eu quero muito ler de novo, assim, quero começar de novo. Ele é super curtinho também, 260 páginas, perfeito. Eu finalizei esse vlog da melhor maneira possível, encontrando um livro favorito, um dos melhores de 2024. Eu não tô acreditando nisso, gente. Eu tinha expectativas pra esse livro, mas por conta dos fantasmas, eu achei que ele ia me trazer um pouco mais próximo do Halloween, assim. Eu tava com essa expectativa de ter esse medinho, sabe, essa tensão de fantasma. Mal sabia eu que o fantasma tava envolvido com traumas, com superação de traumas e luto, etc, e que esse livro ia me destruir e me deixar no chão, deitada, pensando na minha vida. Eu não acredito! Mas eu amo, gente. Amei, amei, amei. Fechamos esse vlog com chave de ouro. Essas são as fantasias aconchegantes que eu li com vocês para o Halloween. Eu sei que algumas ficaram um pouquinho fora desse tema, né, mas eu vim aqui fazer um resumão nessa última parte, fazer um resumão, um ranking entre livros que eu gostei e livros que eu leria no Halloween. Eu acho que assim vai ficar mais legal. Um ranking do livro que eu mais gostei pro livro que eu menos gostei. Em primeiro lugar, Watch Over Me, com certeza absoluta. Em segundo lugar, The Spell Shop, que quase alcançou o primeiro. Se ele tivesse me feito chorar, eu acho que eu teria colocado ele junto com Watch Over Me, mas enfim. Em terceiro lugar, Aprendiz do Vilão. Em quarto lugar, Flower Heart. E em quinto lugar, Lições sobre Afogamentos. Agora um outro ranking, mais provável que vocês leiam no Halloween e menos provável que vocês leiam no Halloween. Em questão de ambientação, eu acho que Lições sobre Afogamentos tem uma ambientação muito mais sombria e mais legal pra gente ler próximo ao Halloween. Em segundo lugar, eu colocaria Watch Over Me, porque os fantasmas estão muito presentes na história e eles têm uma participação muito importante. Em terceiro lugar, eu colocaria Aprendiz do Vilão. E em quarto e quinto lugar ali, eu não tenho certeza da ordem, mas eu colocaria The Spell Shop e Flower Heart, porque eu acho que eles são mais essa coisa de poções, de magia boa, né, aquela coisa de bruxas boas. Até cabe no Halloween, mas eu acho que mais sutil, assim. Eu tô muito feliz, eu acho que as minhas escolhas foram maravilhosas e eu não vejo a hora de começar o nosso próximo vídeo. Comenta aqui algum livro que você tenha gostado, alguma cozy fantasy que você tenha lido próximo ao Halloween, alguma coisa que tenha o tema de Halloween, gente, porque eu já estou me preparando para o ano que vem e eu quero saber mais e mais indicações de vocês. Se você ainda não é inscrito do canal e chegou aqui por esse vídeo, ou acabou chegando pelos outros vídeos do projeto de Halloween aconchegante em outubro, aproveita para se inscrever e não perder nada, porque nós temos mais vídeos esse mês, ainda tem mais conteúdo para fazer e, claro, depois que o Halloween acabar, eu continuo com os meus vlogs de leitura normalmente. Eu agradeço muito a companhia de vocês, adorei fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também, e agora a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até lá! Tchau!